outros lugares. Eu acho que vai ficar um pouco alto o som, Rogério. Isso. Assim tá bom, tá joia. Vejo aqui, escuto nas orações dos irmãos, orações que a gente faz lá na convenção. A gente ora pelo Brasil o tempo todo, não é verdade, irmãos? Estamos sempre intercedendo por esse país. E até penso isso, que se as coisas ainda estão como elas estão, é porque tem muita gente orando por esse país, não é verdade? Tem muita gente clamando. A palavra do Senhor, ela nos fala da admiração de Deus, quando ele fala assim que ele procurou, olhou para a cidade estava numa situação de destruição, e ele ele desejou encontrar alguém que estivesse na brecha em favor daquela cidade. E ele ficou admirado, que ele disse, olha, eu não encontrei ninguém, não tinha ninguém. E tem um outro texto também que eu acho ele muito interessante, quando o Senhor diz que ele falou, olha, deem volta pelas praças, procurem, vejam se tem alguém que faça o bem, que esteja interessado nas coisas boas, e eu vou perdoar, e o desejo da gente, irmãos, e acredito nisso, que nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente ainda orando e levantando as mãos, intercedendo pelo Brasil, e por isso que a misericórdia do Senhor tem alcançado a gente ainda, né? Deus tem nos livrado de muitas coisas. Então, vamos continuar orando, colocando o país nas mãos de Deus. Deixa eu só fazer esse comentário. Essa semana eu abri uma reportagem no Globo, né, e falando sobre esse clima desagradável que tomou conta de algumas igrejas. E um pastor lá de Botucatu, até conhecido da gente, ele acabou indo parar uma reportagem grande, assim, porque ele disse assim, abertamente no culto, que as pessoas da igreja dele que votassem em partidos de esquerda, ele iria proibir de tomar ceia e tal, assim. E assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, olha, eu sempre falo como pastor, eu não sou dono da consciência das pessoas, eu não sou dono da vida das pessoas. Você procura ser um modelo, um padrão, dar uma direção. É óbvio que a gente sempre fala isso sobre pautas, sobre linhas de pensamento, sobre coisas que são mais compatíveis com as coisas que nós acreditamos. Mas se a pessoa, irmãos, tem a liberdade para rejeitar até a Deus, como que eu posso estar obrigando, através de coisas de Deus, que a pessoa faça o que eu quero? A Bíblia chega a falar da ceia, o Senhor coloca ela e diz assim, olha, examine o seu homem. Não estou dizendo para você, tome ou não tome. Examine, veja. Então, a gente tem que examinar todas as coisas e procurar tomar decisões sensatas. Mas não é papel meu e nem de nenhum pastor, e o pastor pode expressar a opinião dele enquanto pessoa. Agora, pegar as coisas de Deus e dizer assim, olha, se você fizer isso, tá, as lideranças precisam se lembrar, né, irmãos? O nosso Jesus, ele conviveu com um traidor durante 3 anos, na verdade, andou com um camarada para um lado e para o outro, e nós temos muita dificuldade de lidar com o que é diferente, né? A gente fica, às vezes, como Abacuque. Como pode o Senhor usar uma nação tão ruim para chicotear a gente? Tá? E Deus vira para Abacuque e diz assim, olha, não tenho nada para te responder sobre isso, só te falo uma coisa, o meu justo vive pela fé, o meu justo acredita. E aí ele vai chegar àquela conclusão. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minto, ainda que não haja mantimento, ainda que, e esses irmãos, olha, ainda que a esquerda entre, ainda que o aborto seja, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou continuar servindo a Deus. Amém? Então, tome cuidado nesse tempo, ore pelo Brasil. Ore pela nação, ore para que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos dias de paz. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nessa manhã maravilhosa, que o Senhor prepara para nós estarmos aqui, nós queremos, ó Deus, te dar graças, queremos louvar ao nome do Senhor, te bendizer, te exaltar e reconhecer o Senhor como a fonte,
a origem, ó Pai, a razão de todas as coisas. Tudo existe pelo teu poder, pela tua palavra, aleluia, por aquilo que saiu da tua boca, ó Pai amado. Nós te louvamos, nós te glorificamos por ser, meu Deus, obra das tuas mãos, criaturas tuas, ó Pai amado. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nós te louvamos, e te louvamos, ó Pai, porque quando nós estávamos perdidos, errantes, andando nos nossos delitos e pecados, o Senhor, em tua infinita misericórdia, ó Pai, nos salvou através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para te agradecer, para te glorificar, para declarar, ó Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa satisfação em servir ao Senhor, ó Pai, em estar na tua presença. Nesta manhã, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, que esse tempo que aqui teremos seja abençoado, seja de graça, seja de presença do Senhor, ó Pai, no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que a mão maravilhosa do Senhor opere nesta manhã, curando, libertando, abençoando cada pessoa que vai se achegar a este lugar, ó Pai. E nós queremos também nesta manhã somar a nossa voz, a voz de milhares e milhões de pessoas que estão clamando, que estão orando nesses dias, Pai, tão conflitantes na nossa nação, um dia, meu Deus, de disputas de tantas ideias, e nós estamos, meu Deus, desejando que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor prepare aquilo que vai ser melhor, ó Pai, para a jornada, para a caminhada. Pai, a tua palavra nos ensina isso, a entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor, na certeza de que o Senhor tudo fará. Não nos deixa, ó Pai, estarmos tomando as coisas pelas nossas mãos, tomando as coisas, Senhor, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai amado, tem compaixão das nossas vidas e nos abençoa. Ó Deus, oramos, entregamos esse tempo precioso nas tuas mãos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele é digno. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Eu vou só ler um texto da Bíblia, no Evangelho de Mateus, um texto onde Jesus, ele, no seu pós-ressurreição, né, Jesus, ele se encontra com os seus discípulos, e esse texto é chamado como a Grande Comissão. Mateus 28:16 diz que os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o texto, né, onde Jesus comissiona os seus discípulos para um grande trabalho, né? E esse trabalho, ele continua sendo realizado até os dias de hoje. Eu já citei isso aqui para os irmãos várias vezes, né? Como é maravilhoso essa ideia da pregação do Evangelho, né? Porque a gente olhando assim, irmãos, outro dia eu estive pregando aqui na Vila Jaguara falando isso, né? Que os heróis desse mundo, né? Os heróis desse tempo, eles são bem mais simpáticos, né? do que o nosso Cristo, né? O nosso Cristo, uma vez eu li um livro chamado Jesus Histórico, que fala disso, né? Tem horas que ele é extremamente contraditório, né? Ele está dizendo que vai ressuscitar, que o terceiro dia ele vai estar cheio de poder e tal, mas ele está lá no Getsemane dizendo: eu estou triste, eu estou abatido, eu estou assustado, eu preciso de
que vocês me ajudem em oração. Então, é diferente assim, né? Eu estava até brincando aqui, né? Fez muito, brincando não, falando sério, fez muito sucesso, né? Os Vingadores, né? E na hora que os Vingadores estão lá, os três apanhando e o inimigo acabando com eles, aparece uma vozinha do lado, né? Capitão, olha à direita. E daqui a pouco aparece herói de tudo quanto é lugar para ajudar, né? Os amigos de Jesus dormiram. É verdade? Os camaradas que ele chamou para ajudar ele caíram no ronco e foram dormir. Então, se você for olhar assim, o estereótipo de herói, ele não se encaixa na pessoa de Jesus Cristo, né, irmãos? E o evangelho é o quê? É essa loucura mesmo, essa coisa estranha. Você olha assim, você fala, mas é engraçado, em qualquer nação da terra, eu não conheço muitas, mas já fui em algumas. Então você vai na Índia, um lugar esquisito demais da conta. Você vai no Peru, lugares diferentes assim. E agora, irmãos, alma é tudo alma. E o evangelho é uma mensagem para a alma do ser humano, né? Então, quando você prega o evangelho em qualquer lugar da terra, as pessoas, as almas se identificam com ele, né? E tem almas que são salvas para a glória do Senhor Jesus. Aí você ouve, né? E é engraçado isso, que Jesus manda a gente ir para todas as nações. Então, com certeza, ele não mandaria a gente pregar uma coisa que não funciona. Então ele falou assim, então pode ir, pode pregar, que vai dar certo. Eu estou falando com vocês, pode ir, pode pregar, que eu sei do que eu estou falando. Ah, mas ele fala uma língua diferente, ele mora num lugar estranho. Vai lá e fala com ele, porque o evangelho é isso, é uma coisa de Deus para a alma do ser humano, não é verdade? Para a alma das pessoas. Então, esse evangelho continua sendo pregado e por isso que ele continua funcionando. Por isso que você prega, aí vem um cara, por exemplo, igual o Ricardo, esquisito assim. Pronto, esse é o Ricardo, gente. E entrega a vida para Jesus, irmãos. É porque eu e o Ricardo, a gente tem uma disputa, né, irmãos? Assim, outro dia ele estava pregando aqui e ele não me enxergou no céu, irmãos. A gente chega lá no céu procurando, tá? Cadê o pastor Orlando? Vai se lascar, rapaz. É você que foi pro céu errado. Eu fui pro céu certo. Eu fui pro céu de Deus. Depois da próxima pregação, se você procura nesse céu seu aí para ver se tem Deus dele, às vezes nem tem, entendeu? O céu dele é ele e um monte de ogro assim, irmãos. Tá certo. Agora vai levar isso pro resto da vida, coitado. Mas assim, o evangelho é isso, irmãos. O evangelho é essa questão para a alma do ser humano. Por isso que a gente é assim, né? Cada um de um jeito, cada um de uma maneira, mas crentes no Senhor Jesus, não é verdade? Crentes em Cristo, glória a Deus. E nós estamos aqui nessa manhã, marcamos esse trabalho, né, já há algum tempo. Sempre que pastor marca uns trabalhos, irmãos, as perspectivas da gente, elas são diferentes, né? Mas às vezes, eu estava falando com os irmãos que às vezes chove, as pessoas têm problemas, têm dificuldades, né? Pastor Paulo mesmo, que está nesses dias com a responsabilidade lá da igreja de Osasco, né? Ele fez um exame ontem com contraste, ele ficou ruim de saúde e me ligou agora cedo e falou, pastor, não vou conseguir estar junto. O Moisés vai estar fazendo o batismo, né? E assim, também, né, irmãos aqui da igreja, um vai trabalhar, acontece alguma coisa, mas eu tenho muitos anos já, irmãos, que eu ouvi uma pregação que eu não podia, porque antes eu reclamava muito, sério mesmo, eu era um pastor que resmungava demais, mas eu ouvi uma colocação de que eu não posso ficar me lamentando por quem não veio, né? E eu lembro que o pastor falava assim, em vez de você ficar lamentando por quem não veio, você devia dar R$10 para cada pessoa que veio. E ele falava assim, não, e ele falava assim mesmo. Ele falou assim, veio 6 na oração, pega R$60 e fala assim, olha, dá 10 para cada um. Ele falou, obrigado porque você veio, obrigado porque você veio, obrigado por você veio. Ele falou, no próximo culto vai ter 20, você pode ter certeza. O pastor está dando dinheiro para quem ora. Então, ele falou, vai ter 20. Mas eu não vou fazer esse teste não, tá, irmãos? Mas assim, mas estou feliz
pelos irmãos que vieram nessa manhã e feliz pela nossa irmã lá da nossa igreja de Osasco. Estou falando isso até porque os irmãos aqui da Jaguara que estavam para batizar, não vieram também não, da Jaguara não, né? De Caieiras, né? E a do Morro Doce, né? Que também ficou mal, ficou doente e não veio. Então, Rodrigo, você salvou a pátria hoje com a irmã que a gente vai batizar a nossa irmã lá de Osasco, né? O pastor Rodrigo lá de Osasco também está aqui conosco nessa manhã, tá? Nós louvamos a Deus pela sua vida, tá, Rodrigo? Então, nós vamos chamar a nossa irmã aqui na frente, chamar o Moisés também, né? A nossa irmã Joana Vieira de Souza, e chamar o Moisés, que é o pastor que vai estar. A senhora tem quantos anos? Como é que ela falou? Não lembra, não? Por favor. Vem cá. 83? É para esquecer mesmo, né, irmã? Só uma pergunta, a senhora conheceu o Noé como ele era? Não. Abraão também não? Não, tá certo. Deus seja louvado pela sua vida, tá bom? E o pastor Moisés, ele vai estar fazendo o batismo da senhora. A gente fica feliz assim, irmãos. E é interessante isso, né? Eu sempre falo nos batismos que a gente faz, pega lá a pessoa mais novinha, né? E eu sempre falo, quantos anos você pensa em viver? 90. Então, às vezes a pessoa tem o quê? Uma jornada pela frente de 70 anos. Às vezes está com 20, às vezes está com... Eu já batizamos pessoas com 10, 12 anos de idade. E é interessante isso, você viu? Eu acabei de falar isso, né? Não é porque a pessoa já está de idade que ela não é capaz de crer no Evangelho. E não é porque é muito nova que não é capaz de crer no Evangelho. O Evangelho é para a alma do ser humano, para a alma da pessoa. Então, nós estamos felizes pela vida da nossa irmã. E eu vou passar a palavra ao Moisés para ele estar conduzindo aqui esse momento, tá bom? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma manhã extremamente feliz, né, irmãos? De nós podemos celebrar o Senhor com o batismo, com a Santa Ceia. Que manhã agradável, né, irmãos? Pastor, mas está chovendo, semana fria. Mas quando a gente vê que a gente está cumprindo a palavra do Senhor, a gente tem que se alegrar com isso, né? Então, essa manhã, uma manhã de festa, de alegria, de celebração e, por que não, de compromisso. De compromisso, nós temos o testemunho público da nossa irmã Joana e nós temos o compromisso como igreja, irmãos, né? A igreja local dela, a igreja de Osasco, e nós que ladeamos, estamos próximos, de entregar para a nossa irmã Joana um bom testemunho, um alimento saudável, um companheirismo, um encorajamento. Então, essa manhã não é só apenas o compromisso da Joana diante de Deus, é o compromisso diante de Deus, da igreja, diante do Senhor e diante da nossa irmã Joana, de ajudá-la, de encorajá-la, de ensiná-la, de dar a ela, irmãos, dentro da nossa comunidade, bons exemplos para que ela possa então se espelhar. O pastor Leandro falou isso essa manhã. O que nós podemos fazer é dar um modelo. Então, que a nossa irmã Joana encontre dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas, na vida dos pastores, da liderança, dos membros, um modelo a seguir, a caminhar, e que ela seja encorajada pela vida dos irmãos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã por isso? Irmãos, nós vamos fazer a confissão de fé aqui fora do tanque batismal, e aí a gente depois faz no tanque do batismo por razões óbvias, né, irmãos? Amém? Então, amém, irmã? Irmã Joana, você crê que o Senhor nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra e Senhor sobre todas as coisas? Sim. Você crê que Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade e ressuscitando para ser juiz de vivos e de mortos? Sim. A senhora crê que a igreja, ela é o corpo de Cristo sobre a terra, para pregar o evangelho, para levar a mensagem do reino, esperando a volta do seu Cristo? Sim. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Nós vamos então, nesse momento, batizar a nossa irmã Joana, querida. Amém, irmãos? Eu vou estar descendo, os irmãos vão auxiliar. Sua ação de hoje.
morte e choro, nunca mais. Tá passando no telão também, irmãos, olha lá a filmagem do batismo, né? Para que todos possam ver. Rio grande, rio da vida, claro como um cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. De jaspe seu muro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, oh nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, oh nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Você pode cantar, igreja? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, além do rio azul. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Que manhã abençoada. Que manhã abençoada. Glórias a Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus, porque nós temos muitos motivos. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que nós temos, a nossa família,
os nossos amigos, os nossos irmãos. Glórias a Deus, nós somos gratas a Ti, Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Cante Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria
Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na deixa o Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Oi? Quer cantar mais um? Não? Tá bom. Glória a Deus. Qual que é o hino, Israel? Nós vamos cantar um outro hino, né? O da Branca. Junto com os irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã porque o poder das trevas foi vencido, né, irmãos? Vamos cantar isso com alegria? Só mais esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Glórias a Jesus. Quantos podem continuar glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus? Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, dentro do nosso momento de culto também, estar ofertando, agradecendo a Deus pela bênção de podermos estar aqui. Eu avisei aqui, né, irmãos, na nossa igreja no domingo passado, que nesse mês de setembro, essa quarta-feira pela manhã, seria a nossa ceia oficial, né? Nós estaríamos ceando nesse dia e seria a ceia do mês de setembro. Exceção feita algum irmão ou irmã que de repente está trabalhando, hospitalizado, mas em geral nós estaríamos servindo a ceia nessa manhã, né? E lógico que no Morro Doce, em Carapicuíba, Caieiras vai ter as ceias, mas aqui na Vila Jaguara nossa ceia está sendo já nessa manhã, tá? Eu vou pedir ao pastor Wagner para ele estar orando, né? E nós vamos estar contribuindo com alegria. Enquanto isso, já vai preparando a sua oferta, tá bom? A paz do Senhor a todos, amém? Vamos consagrar? O presbítero Roberto está entregando os envelopes para quem vai estar ofertando ou entregando o seu dízimo para a glória do nome do Senhor. Oh, glórias, aleluia. Aqui. Aleluias, aleluias. Louvado seja Deus, amém? Consagremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Queremos consagrar agora, nesta manhã, as ofertas e os dízimos que são alçadas agora a Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome, que Tu estejas abençoando a cada vida, também aquele que não tem nesta hora e que está precisando da Tua bênção, para, ó Pai, que haja portas abertas em sua vida, esteja, Senhor, preparando todas as coisas e suprindo todas as necessidades. Assim a igreja ora em nome de Jesus e todos dizem amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor e pode trazer a sua oferta. Amém. Quem bateu palma é porque não estava com oferta na mão, né, gente? Só ovelhas. Lá no interior o pessoal tinha um hábito assim, né? Vamos ofertar, tal. Aí falava, né? Ofertar e tal, não sei o quê. Aí
chamava um cantor para cantar. Aí o cantor falava assim: feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. Aí os irmãos ficavam passando com a salva do lado e o camarada de olho fechado cantando. Eu falei: dá certo, né? Me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me. Amém. Irmãos, obrigado, queridos. 2 avisos, né? Local, aqui amanhã não vai haver culto, né? Nós não vamos estar fazendo culto amanhã e nós voltamos no domingo, às 18h30, tá? No final aqui do culto, acredito que a gente não vai demorar muito assim, vai haver lá em cima, né? As nossas irmãs prepararam um lanche, um coffee break, um café. O que tem lá, Claudete? Tem? Então vamos cancelar o culto, irmãos, porque tem pão de queijo, aí pão de queijo. Aí não dá. É verdade, me tiraram do foco agora. Pão de queijo, puxa vida. Então, no final, irmãos, seria muito bom mesmo se os irmãos pudessem nutrir esse tempo de comunhão, tá? Terminando aqui, a gente sobe, toma um café junto, depois vocês vão para casa e termina, tá bom? E aí hoje à noite, às 19 horas, irmãos, nós vamos ter outro culto. É uma edição bem compacta do Aviva, tá? O pastor Marcos, lá de Perus, vai estar ministrando aqui junto conosco. Todo o nosso campo está convocado, né, para nós estarmos juntos aqui. E principalmente, né, irmãos, os irmãos aqui da Vila Jaguara. Não me venha com essa história de que eu fui de manhã, eu estou abençoado, à noite não preciso de ir. Você precisa de vir em nome do Senhor Jesus, tá bom? E assim, até porque, irmão, se eu falar com vocês, não tem como, né, Moisés? Você faz uma festa lá na sua casa, e fala: pastor, deixei a chave dentro da caixinha do correio, você pode entrar lá. E se nós aqui da igreja estamos fazendo um evento, obviamente, os primeiros que têm que participar somos nós, né? Tá bom? Então, 19 horas a gente está aqui de novo para esse trabalho. Então, são esses dois avisos. Daqui a pouquinho já, irmãos... Isso, Ana, obrigado. Daqui a pouquinho já, a gente vai estar tendo um momento de ceiar, né? E a nossa irmã Joana também vai ter o privilégio de participar da sua primeira ceia, né? Desde quando eu batizei, irmãos, em 89, né? O nosso pastor, o pastor Malta, ele falava isso, né? Eu não gosto de fazer só batismo, eu gosto de fazer o batismo e a ceia junto, para que a pessoa já participe dos dois, como é que fala? Esqueci agora. Não, tem um nome mais específico, gente, vamos ser mais teológico, né? As duas ordenanças, é verdade, né? Vamos ser mais teológico, né? Os dois negócios, o batismo e a ceia, que são as duas ordenanças dadas por Jesus Cristo, né? Deixa eu fechar essa porta aqui que entrou a correntinha de vento aqui. Então eu quero compartilhar uma palavra rápida com os irmãos, queridos. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, também ali perto do capítulo 25, né? Mateus 25, onde nós lemos. Mateus 25. E talvez, irmãos, não seja uma palavra específica sobre o texto em si, mas é mais um conceito, uma ideia, né? Vamos ler na verdade, o 25 é a sequência, mas o 24, 44. Está escrito assim, olha: por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre o seu servo para lhes dar sustento a seu tempo? Ao 46. Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Presta atenção. Mas se aquele servo mau disser no seu coração, disser aonde, irmãos? No seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Amém. Eu sei, irmãos, que sempre que acontece alguma coisa, por exemplo, na área de brincadeira, né, com um, com o outro e tal, e assim, tem momentos da vida que você está mais suscetível a uma determinada coisa, né, mais envolvido com aquilo, prestando mais atenção e tal. Aí, ontem à noite, né, o Palmeiras não perdeu o jogo, empatou, mas foi eliminado, né, do torneio que estava disputando e tal. E talvez o consolo de muitos palmeirenses é, puxa, nos últimos 2 anos a gente estava na frente, tal. Mas, de qualquer forma, eu estava pensando ontem, né, embora confesso para os irmãos que, nesse momento, eu que gosto muito do Palmeiras, assim, não foi uma coisa que sabe, que eu olhei assim e falei, nossa, que absurdo. Mas eu fiquei pensando mais nesse sentido mesmo, assim, poxa, como que é ruim perder, né? Imagino, por exemplo, por mais que as pessoas ganhem dinheiro, o salário do camarada vai entrar do mesmo jeito e tal, mas como que ele olha para aquela situação e perder é uma coisa ruim, né? Não sei, acho que eu dormi com essa ideia na cabeça e acordei bem na madrugada, assim, também me lembrando disso, né? E me lembrando das parábolas, né? Da dracma perdida, me lembrando disso, dessa questão, perdeu, e fiquei pensando, né, nessa cultura do reino. Os irmãos sabem disso. Eu sou muito fã, muito, da cultura do reino. O reino de Deus, ele tem uma forma de pensar. Eu ouvi uma vez o pastor J.B. Carvalho pregando lá em Minas Gerais, e ele falando assim que as pessoas, às vezes, da igreja, elas não param para pensar o que chegou até a gente, o que chegou até nós. Jesus, quando ele chega, irmãos, é muito mais. Aqui na nossa igreja a gente enfrenta esse tipo de problema, entendeu? Talvez o Rodrigo lá em Osasco, nas outras congregações. Eu me recuso a isso, irmãos. Assim, olha, é extremamente triste quando você, dentro do reino de Deus, você quase que tem que se submeter a viver uma cultura medíocre, sabe? Umas coisas assim muito carnal, muito humana, muito assim, ideia fraca mesmo, porque assim, quando o reino de Deus é implantado na vida da gente, na sua essência, no seu poder, nós somos levados a uma outra maneira de pensar as coisas, né? Eu confesso, e se alguém estiver me vendo pela internet, está vendo, Deus abençoe, é para você mesmo. Eu não consigo entender essas culturas das pessoas. Eu não estou me adaptando à igreja, eu não estou me adaptando. Eu vejo assim, que tem gente que se adapta a tudo, a fofoca, se adapta à mentira, se adapta a boteco, se adapta à idolatria, mas na igreja não consegue se adaptar. Não consegue. Parece que os choques que a pessoa tem na igreja não leva ela a entender o seguinte, olha, eu preciso de mudar. Os choques que a pessoa tem na igreja levam ela a pensar o seguinte, eles não mudam, então eu vou sair fora. Eles não fazem as coisas do meu jeito, né? O pastor não é do meu jeito. A pessoa não consegue se adaptar, então ela chega a essa conclusão. Então, eu vou sair fora. E assim, irmãos, é muito ruim. Olha o que Jesus disse quando ele começa a pregar o evangelho. O reino de Deus é chegado a vós. O reino dos céus é chegado a vós.
Nós estamos lutando aí, irmãos, né? Muita gente lutando para que não entre um determinado partido, porque nós não gostamos das posturas deles. E olha o partido que chegou na vida da gente. Olha o que chegou na vida da gente. O reino dos céus é chegado até vocês. Olha para o que chegou na minha vida, para o que chegou na tua vida. Então, você repara assim, ó, que Jesus, quando ele fala do Sermão da Montanha, ele está falando de aspectos desse reino, e ele está mostrando como que a minha vida tem que ser elevada, como que a sua vida tem que ser elevada, como que nós precisamos de tirar o pé do chão, de tirar o pensamento da terra, de elevar os nossos pés para as alturas, de elevar o nosso pensamento para as alturas e começar a viver de uma maneira diferente, a enxergar as pessoas de uma maneira diferente, a enxergar os relacionamentos de uma maneira diferente, a enxergar o mundo de uma maneira diferente, sabe? Mas a gente percebe assim que tem muita gente que continua vivendo para si mesmo, vivendo a sua vontade, vivendo o seu querer, vivendo... E o reino, não, a impressão que dá é que o reino não chegou na vida. Porque quando o reino chega na vida... Quando o reino chega na vida, você percebe com clareza assim, olha, o camarada foi, ele vendeu tudo que tinha e ele investiu tudo naquele reino, naquela pérola de grande valor que ele encontrou. Então o reino, com certeza, é algo que deveria mudar as nossas perspectivas, a nossa maneira de enxergar. Irmãos, os teus olhos, os meus olhos, eles deveriam ter sido mudados pela chegada do reino de Deus na nossa vida. Uma maneira diferente de enxergar as coisas, de olhar as coisas. Mas já repararam quantas vezes a gente continua enxergando as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, com o mesmo senso crítico, reclamando de tudo, murmurando de tudo. E é fato, né, irmãos, que o reino, ele tem uma cultura. E dentre os aspectos da cultura do reino, eu gosto muito do aspecto vencer. Vencer. No reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, é isso. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que estava montado no cavalo branco, nos céus, e que saiu, a Bíblia diz que ele saiu vencendo, e o que mais? E para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. As que tem ali são promessas extremamente elevadas, mas elas estão sempre acompanhadas desta palavra, ao que vencer. Para quem vencer, para quem... Aí você vai olhar, por exemplo, em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele vai falar. Ele não disse de jeito nenhum, olha, vai ser mamão com açúcar, tranquilo. Pelo contrário, ele fala assim, que ele faz uma lista de coisas assim, irmãos, que são coisas que apavoraria muitos cristãos dos nossos dias. Porque, às vezes, hoje a gente tem dificuldades com relações básicas, com coisas básicas do dia a dia da igreja. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai falando das coisas, ele fala de perigo, de espada, de nudez, de fome, de perseguição, de presente, de porvir, de principado, de potestade, de tudo, de todas essas coisas. Mas o apóstolo Paulo, no final de tudo, ele disse, olha, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo não deixa uma brecha, Moisés, para me dizer assim, você viu, Jesus, né? Essa espada aí não deu, esse anjo que veio aí não deu, essa luta que veio aí não deu. Ele disse, não, está certo, são lutas, batalhas, adversidades, mas ele disse, olha, mas em todas essas coisas, em todas elas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele diz, porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, ele vai dizer, não, nada, nenhuma dessas coisas vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É como se Paulo tivesse dizendo, está certo, todas essas coisas têm o poder de me atingir, mas eu não vou ser derrotado por elas, porque algo muito maior do que elas já me atingiu. E o que me atingiu? O reino de Deus, a cultura do reino. O céu me atingiu, eu fui alcançado pelo céu.
Aleluia. Então, essa é a ideia. Vencer, vencer. E aí, irmãos, nas entrelinhas das parábolas de Jesus, fica muito certo isso, essa cultura do vencer, porque é engraçado, né? Lá em Lucas 15, né, que está a sequência das parábolas, perdeu-se as dracmas. Mas o que a mulher fala? Deixa para lá, né? Pouquinho, moedinha, nada. Varre a casa, joga luz, arreda os móveis. Essa arreda é bem mineiro, né, irmãos? Nossa Deus. Tem hora que eu me entrego. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Afasta os móveis e procura a moeda. E achou a moeda, que é insignificante, mas faz o quê? Celebra, se alegra. Imagina uma mulher gritando para o quintal da outra: achei os 10 centavos que eu tinha perdido. Aí a outra foi doida, 10 centavos. Mas Jesus está falando mais do que do valor monetário. Ele está falando que no reino você não pode se adaptar à cultura da derrota. No reino você não pode se adaptar. Perdi isso, mas não tem problema. Perdi isso, mas não tem problema. Até porque você vai olhar e você vai perceber que, perdeu a moeda, mas na outra sequência já perdeu o quê? Uma ovelha. Mas aí o bom pastor também, o que ele faz? Ele vai, corre atrás e tal, e acha a ovelha, e põe nos ombros, e vem jubiloso, e vai celebrar de novo. E aí depois você vê, já na parábola do filho pródigo. Mas não há nessas 3 parábolas uma cultura de conformidade. Uma ideia de você ver as coisas se perdendo, indo, e você olhar e falar: não, é assim mesmo, não vai resolver nada, deixa para lá, não sei o quê. Está cheio de pessoas, irmãos, na vida, na história da igreja, que têm se adaptado a isso, que elas não querem reagir, não querem lutar. É mais fácil. Eu sempre conto para os irmãos aqui a parábola, a fábulazinha que eu li quando eu era criança ainda, acho que é de Fontaine, né, que um livrinho lá ilustrado, que a raposa veio, aí estavam as uvas lá, aí ela olhou a uva, nossa, que bonito, ela deu um pulo, tentou pegar, não conseguiu, deu outro, tentou pegar, não conseguiu, aí deu outro, não conseguiu, aí ele olhou para a uva e falou: estava verde mesmo, então vamos embora. Às vezes é mais fácil nós denegrirmos o prêmio do que reconhecer que nós não estamos em condição. Às vezes é mais fácil dizer que a igreja não é boa, que o pastor não é bom, e até dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a verdade, e começar, não, isso, aquilo, do que eu olhar e falar assim: olha, eu não desenvolvi uma cultura do reino, eu não me tornei um campeão, eu não me tornei um vencedor, eu não permiti que as coisas de Deus fossem implantadas na minha vida, a ponto de eu me tornar uma pessoa diferenciada, uma pessoa que vai em frente quando todo mundo está parando, uma pessoa que consegue se alegrar onde todo mundo está se entristecendo, uma pessoa que consegue ver o glorioso onde todo mundo está vendo a derrota, porque é assim que o céu enxerga, é assim que o céu está dizendo. Deus olhou, e a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. E qual o mundo que Deus amou? Um mundo bom, um mundo alegre, um mundo feliz, um mundo saudável? Não, Ele amou um mundo pecaminoso, e Ele enxergou que valia a pena investir, valia a pena enviar o seu filho, e Ele via o resultado. Isaías 53:11 diz isso, que Ele viria o resultado do trabalho da sua alma, e Ele ficaria satisfeito. Então o Senhor olhou e disse: não vale a pena. A nossa cultura é a da vitória, a nossa cultura é de vencer. A gente não se abate por causa da dor, da enfermidade, das dificuldades, a gente segue em frente. Essa é a nossa cultura, aleluia. E é isso que precisa ser implantado na minha e na tua vida: cultura do reino de Deus, cultura do céu. E não é, irmãos, eu não estou falando de coisa aqui triunfalista, não estou negando que tem luta, que tem dificuldade, que tem adversidade, mas é assim: olha, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que a Bíblia diz. As pessoas vão se adaptando, mas você percebe o seguinte, que a cultura do reino é a cultura do não perder. Jesus não perde nem sobra de pão.
Multiplicou pães e peixes e tal, sobrou um tanto, os discípulos, deixa por aí. Não. Recolham tudo em cestos, para que nada se perca. O vaso da mão do oleiro se quebrou na mão dele. E ele não pegou e disse, não, joga fora. Ele disse, não. Vamos trabalhar de novo. Vamos recuperar esse vaso. Porque no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, a cultura não é de perder. A cultura não é de perder. E a gente chega aqui nessa parábola, para me fechar aqui, a gente percebe aqui de um camarada que, pelo menos nesse primeiro aqui, que ele perdeu o seu coração, né? Ele foi colocado numa condição para fazer tal coisa, para cuidar da casa, e aí ele chegou à conclusão, o meu Senhor tarda a vir. E eu acho interessante Jesus identificar a origem da palavra dele. Ele disse assim, olha, mas se aquele servo mau disser no seu coração, o meu Senhor tarda a vir. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fica, irmãos, falando tanto dos outros, das outras pessoas, da vida dos outros, o que está acontecendo com os outros, mas a grande questão é o que está no teu coração. É o que está dentro de você. Por isso que lá em Provérbios está escrito, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Às vezes a pessoa perde o coração, deixa o coração ir para algumas situações extremamente difíceis, e aí depois qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser o resultado? Então, nesse texto aqui, ó, você está percebendo, tempo do fim, Jesus está falando das parábolas do tempo do fim aqui, e no tempo do fim a ideia é essa, não perca o seu coração, não perca o seu íntimo. Aí você vai ver mais à frente aqui a parábola das 10 virgens. Perderam o óleo, perderam o azeite. Azeite para a gente é isso, é símbolo de unção, de fogo ardente, de graça de Deus. Mas o que aconteceu com as virgens? Na parábola dos talentos, enquanto 2 mantiveram o ânimo para trabalhar, um que recebeu 5, outro que recebeu 2, o que aconteceu com o outro? Perdeu a sua vontade, perdeu o seu ânimo, não vale a pena, meu Senhor é duro, deixa para lá, não vou me envolver com isso. O que acontece mais à frente na parábola, na questão aqui do julgamento das nações? A pessoa perde a vontade de ser boa, tá? Jesus está falando assim, não, aqui tem, quando você me viu com fome, você me deu de comer, quando você me viu preso, você foi me visitar, mas não, a pessoa que se perde diz, não vale a pena, não sei o quê. A gente vive numa cultura, irmãos, onde Jesus ensina a gente a amar inimigo e orar por eles. E as pessoas não estão conseguindo se amar dentro da igreja. Não está conseguindo se amar dentro, não está conseguindo assim, ter respeito, consideração pelo outro, sabe assim, ter carinho por um líder, ter carinho por uma pessoa que está trabalhando, que está batalhando. Eu fico extremamente admirado por isso, porque isso passa muito longe, irmãos, da cultura do reino e demonstra que essa não é uma cultura do reino, essa não é uma cultura do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos batalhar em Deus, batalhar no Senhor, para que essa cultura não se instale de forma definitiva no meu e no seu coração. Porque se ela se instalar, no final de tudo, eu não vou passar de um derrotado. E um derrotado, irmãos, não tem lugar no reino de Deus. Um derrotado não tem lugar nos céus. A bandeira continua sendo levantada e o Senhor continua no alto da colina, apesar de todas as lutas, o Senhor continua no alto da colina gritando, olha, continue subindo, continue batalhando, porque a bênção é para quem vencer. A bênção é para quem vencer. Quem se desanimar pelo meio do caminho aí, vai ser complicado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Se você puder, segure na mão de quem está aí à sua direita, à sua esquerda. Vamos fazer uma oração. E Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, queremos nessa manhã
pedir ao Senhor que na tua bondade, na tua misericórdia, na tua graça, o Senhor olhe para nós, ó Deus, e nos ajude nas batalhas, nas lutas, nas adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Pai amado, nesta manhã, em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa mente seja, meu Deus, tocada pela cultura do reino, pela cultura dos céus, e que nós possamos, meu Deus, ser impactados por aquilo que é de cima, por aquilo que é do alto, de maneira, ó Deus, que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, seja modelada pela Tua Palavra, seja, meu Deus, sempre direcionada pela perspectiva da vitória, Senhor, pela perspectiva de sermos abençoados pelo Senhor, ó Pai, tocados pelo Senhor. Nós oramos juntos agora, meu Pai, os Teus servos estão orando uns pelos outros, abençoando quem está à direita, quem está à esquerda, ó Pai, e nós queremos Te pedir em nome de Jesus, ministra agora, Pai, saúde, libertação, cura neste lugar, que a graça do Senhor venha, ó Deus amado, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, e o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, seja exaltado no coração e na vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, que nós possamos achar o caminho, ó Deus, o caminho para continuarmos triunfando, vencendo, que o Senhor nos ilumine, nos esclareça, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo aquilo que está no Teu coração, Pai. Aleluia, glória a Deus, 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 amém, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, que o reino continue chegando na sua vida, com poder, com autoridade, com essa capacidade que Ele tem de trazer coisas grandes e firmes para dentro do coração da gente. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ceiar agora, irmãos. Eu quero convidar os pastores e obreiros para estar aqui à frente e vou pedir o nosso irmão, o presbítero, pastor Silvio, né, da nossa igreja ali de Carapicuíba, para que ele esteja compartilhando esse momento junto com a igreja. O presbítero Roberto auxilia ele aqui nessas atividades. Nós vamos ceiar com alegria em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Eu quero só ler um versículo. Nós vamos cear, nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero ler apenas um versículo que está em Mateus capítulo 26. Versículo 29, quando Jesus disse assim aos seus discípulos: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A ceia, irmãos, que Jesus celebrou, ela foi celebrada antes da batalha. Jesus, ele passaria por um sofrimento muito grande. E eu penso que aquele sofrimento pelo qual Jesus passou, muitas pessoas não teriam vencido como Jesus, ele vence. Uniado, ele foi ali desprezado. Jesus suportou toda aquela aflição. Mas Jesus, ele fala essa palavra antes da batalha, porque ele já anunciava a vitória. Eu não vou beber mais desse fruto, David, mas eu beberei com vocês no reino do meu Pai. E eu penso então, irmãos, que nós, sempre que vamos cear, nós precisamos lembrar que estamos diante de batalhas ainda. Mas nós precisamos estar com o nosso coração, como ouvimos nessa manhã, ao que vencer. Nós precisamos crer que apesar das batalhas que virão, nós ainda temos a ajuda daquele que venceu e daquele que nos dá a vitória. Então, cear é nós sabermos que estamos lembrando
daquilo que Jesus fez por nós, lembrando da vitória conquistada a nosso favor, lembrando do grande amor de Deus manifesto através de Jesus pelas nossas vidas, e nos lembrando que é porque há uma aliança do Senhor conosco, amém? Então nós vamos agradecer a Deus. Vou colocar aqui o pão nas mãos do pastor Moisés, cálice aqui nas mãos do pastor Wagner. Vamos falar com Deus, amém, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, ele deu graças naquela noite, o momento que a Bíblia chama de a noite em que Jesus foi traído. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos, Senhor, mais uma vez te dar graças, te glorificar, Senhor, te louvar nesta manhã. Porque, Senhor Deus, nós estamos diante de um momento que ele tem um significado, Senhor, importantíssimo na nossa vida. Algo, Senhor, que a Bíblia nos faz nos recordarmos, algo que não podemos nos esquecer jamais, algo que precisa ser, Senhor, uma lembrança contínua durante o nosso viver. Por isso, Senhor, nós te damos graças pelo pão, porque este pão representa o corpo de Jesus Cristo, que se entregou, que se ofereceu, que voluntariamente se deu. E nós te damos graças, Senhor, pelo cálice, o cálice que representa o sangue derramado, o sangue necessário para que haja, o Senhor, um sacrifício aceitável. Alguém morreu em nosso lugar, e nós te damos graças porque Jesus fez isso. Senhor, te louvamos por esses elementos, te damos graças em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Glórias a Jesus. Aleluias. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Somente os que são batizados, tá bom, irmãos? Participem da ceia nesta manhã, tá bom? Pode se assentar. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu
Glória a Jesus. Todos estão com pão. Todos que vão cear estão com pão. Amém. Aleluias. Nós vamos falar aquilo que nós cremos, né? Aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei todos. Tu és bendito, Jesus. Aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tu és bendito. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Com o cálice em mãos, vamos dizer o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bebei todos. Aleluia. Pai querido, aleluia, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor nos teve como alguém importante aos teus olhos, a quem, Senhor, o Senhor deu valor, ó Deus, a quem o Senhor desejou resgatar, desejou alcançar, sem cobrar nada por isso, sem impor um preço, sem impor uma carga pesada. Na verdade, o Senhor nos traz um fardo leve, um fardo suave. Na verdade, Senhor, o Senhor nos chama para uma vitória que o Senhor mesmo já conquistou. Então nós te louvamos nesta manhã, Pai. Te louvamos por este tempo precioso, por este tempo de comunhão, e por esta vitória que nos é dada, e pela, Senhor, pela palavra que nos encoraja a vencermos, a seguirmos crendo na vitória, Senhor, vencendo batalhas e sendo vencedor, porque temos promessas que diz respeito a nós. Obrigado, Senhor, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Mas glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém, queridos, estamos chegando aqui ao término desse momento da manhã, hoje às 19 horas, como eu já avisei, voltamos.